Bom, pessoal, então hoje a gente vai migrar para outra parte do curso que vai tratar sobre mais as partes das moléculas, né, interação, as vibrações que ela tem, né, que a gente chama de temperatura, tá? A troca de energias entre elas devido a essa agitação, que é o que a gente chama de calor, tá? Então a gente já está entrando por outro segmento, digamos assim, da nossa disciplina, ok? E aí, para iniciar, pessoal, a gente vai começar falando da parte de temperatura, tá? E as escalas que a gente tem para poder aferir essa temperatura, ok? Primeiro a gente vai ver qual a definição de temperatura, tá? Bom, as moléculas, pessoal, apesar de a gente olhar, por exemplo, para uma parede, para o próprio computador, para um celular, para uma pessoa, né, que está ali completamente parada, ela, microscopicamente, ela não está, porque todas as moléculas dela, os átomos, estão em movimento em torno de uma posição de equilíbrio. Então, vão um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para a esquerda, direita, para frente, para trás, e ficam oscilando aqui em torno dessa posição de equilíbrio cerca de 10 trilhões de vezes por segundo. 10 trilhões, tá? É muita coisa. E aí o nosso olho não consegue perceber isso. Primeiro pelo tamanho das moléculas, né? E segundo que é o corpo como todo um objeto, ele está se movendo tão rápido, as moléculas estão se movendo tão rápido que a gente não consegue acompanhar, ok? E aí a medida desse grau de agitação é o que a gente chama de temperatura, ok? A linguagem mesmo da ciência, tá? A ciência verifica, né, mede, trabalha, estuda a temperatura na escala Kelvin, ok? Mas existem diversas outras escalas, tá? Como a que a gente utiliza aqui no Brasil, né, que é a escala Celsius, beleza? Uma outra escala, né, que é mais conhecida por ser utilizada nos Estados Unidos, que é a Fahrenheit. E existem outras, né, escala Rankine, enfim. Mas a gente vai se ater a essas três aqui que são principais, tá bom? E aí o que essas escalas têm em comum? Elas têm valores diferentes para o mesmo fenômeno físico, tá bom? Só que todas elas são lineares. Então a gente consegue fazer uma comparação de uma com a outra. Só que, bom, aqui imagina, aqui no Brasil a gente fala em graus Celsius, né? Antigamente se falava graus centígrados, lá nos Estados Unidos fala Fahrenheit, ok? E a ciência fala Kelvin, enfim. Para poder todo mundo chegar a um denominador comum, inventaram uma forma de relacionar essas escalas, ok? E o que eles fizeram? Bom, vamos pegar com base na substância mais comum que a gente tem, mais estudada, que é a água. E eles pegaram dois pontos muito importantes de mudança de estado físico, que é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, que a gente vai ver mais tarde, né? O nome desse processo é fusão. Ok? Então pegou-se esta temperatura, né, dessa mudança de estado físico, do sólido para o líquido, e depois, quando a água deixa de ser líquida, se transforma em vapor. Ok? Bom, e aí, nesses dois fenômenos, eles perceberam que, na escala de graus Celsius, na escala Celsius, o fenômeno da fusão, né, passagem do sólido para o líquido, ocorre a 0 graus Celsius. E do líquido para o vapor ocorre a 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, esse valor, né, da fusão ocorre em 32 graus Fahrenheit e a água entra, né, no estado chamado de ebulição, que é quando ela passa do líquido para o vapor, a 212 Fahrenheit. E para Kelvin esses pontos são respectivamente 273 e 373. Então, como essas escalas são lineares, a gente consegue, tá, pegar alguns pontos em comum assim, né, que podem estar relacionados através de uma regra de 3, ok? Então, como que é feito isso? Bom, eu vou combinar o que eu chamo, né, de pedacinho e pedação. Como assim diz? Eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, por exemplo, de um certo valor de temperatura em Celsius em relação ao valor de fusão, tá? Então, vou pegar esse pedacinho, ok? Em relação a este pedação. Que é esse camarada aqui, ó. Oi. Gente, vocês me deixaram falar esse tempo todo que não tá aparecendo. Quando for assim, fala... Não, gente, por favor, avise. Quando for assim...
Quando for assim, avisa, gente. Não, não. Eu já tô aqui falando, tô até rabiscando. Por favor, avisem. Tá? Mas desculpa aí, pessoal. Não sei o que foi na hora que eu coloquei para começar a gravar que deve ter saído. Mas agora vocês estão vendo, né? Ah, beleza, então. Então vamos lá. Então, olha aqui. Eu vou comparar sempre esse pedacinho com pedação de todas as escalas. Ó. Eu vou fazer depois. Mesma coisa com a Fahrenheit. Ó. Um certo valor em Fahrenheit menos o ponto de fusão em Fahrenheit em relação ao intervalo entre ebulição e fusão. Então, sempre ó, pedacinho por pedação. Okay? Para as 3 escalas. Tá? É isso que eu vou fazer. Bom? Então, olha o que eu vou ter. Fazendo isso, eu tenho que a temperatura em Celsius menos zero, que é a temperatura de fusão, dividido por 100 menos zero, tá? É igual a temperatura em Fahrenheit menos o valor de fusão, 32, dividido por 212 menos 32. Okay? E a mesma coisa para Kelvin, tá vendo? Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Tá? Bom, aí simplificando um pouquinho, né? Resolvendo um pouquinho de matemática aqui, a gente vê que o intervalo, né, entre os fenômenos na escala Celsius é de 100 graus. O intervalo entre esses dois fenômenos na escala Fahrenheit é de 180 graus. E do Kelvin também é de 100, né, de variação. Tá? Então, ó, como eu estou dividindo todo mundo por 100 aqui, ou por 100, estou dividindo aqui ó, 100, 180, eu posso simplificar. Eu vou cortar aqui, ó, cortei esses zeros. Eu tenho 10, 18 e 10. Então, posso simplificar novamente aqui ó, por 2. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 5. Então, ou seja, eu meio que simplifiquei por 20, né? Todos os denominadores. E aí, ó, eu chego nessa relação fundamental aqui, ó, da relação entre as escalas. Ok? Mas você pode pensar, pô, Diz, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho dois sinais de igual aí, né? O que isso está representando? Seguinte, representa, pessoal, que a temperatura em Celsius, essa razão, temperatura em Celsius sobre 5, é igual à razão TF, né, que é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E essas duas razões também são iguais a essa outra razão aqui, ó, TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, ok? Dividido por 5, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser relacionar Celsius com Kelvin, eu vou excluir aquele cara que eu não preciso, que eu não comentei. Então, se eu quero comparar Celsius com Kelvin, para quem que eu caguei? Para quem que eu ignorei? Quem eu ignorei aqui? Fahrenheit. Então, finjo que ele não existe. Beleza? E coloco TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Se eu quiser comparar, por exemplo, Fahrenheit com Kelvin, quem que eu deixei de fora? Celsius. Então é só pegar TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Ok? Bom, e aí pegando as principais relações daqui, né, que a gente pode utilizar, a gente tem isso aqui, ó, a relação entre Kelvin e Celsius e Fahrenheit com Celsius. Então, ó, se eu pegar Kelvin e Celsius, eu estou ignorando Fahrenheit, eu vejo que Celsius e Kelvin têm o mesmo denominador, que é 5. Então, é só cortar o denominador e eu passo esse menos 273 para o outro lado, ele vai chegar somando. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin sempre é mais alta do que a temperatura em Celsius. Sempre é mais alta. Ok? E se eu quiser comparar Fahrenheit com Celsius, observe o seguinte, ó, que a temperatura em Fahrenheit é 1,8 do valor de Celsius mais 32, ou seja, a temperatura em Fahrenheit é aproximadamente 2 vezes a temperatura em Celsius. Estão vendo? 1,8 mais alguma coisa é quase o dobro, né?
E é importante também eu comentar sobre uma coisa com vocês, que é o que a gente chama de zero absoluto. O que é o zero absoluto? Como eu comentei, a temperatura mede o grau de agitação molecular, tá? Então, significa que enquanto os caras estão se movendo, há temperatura. Então, existe alguma temperatura que representa quando finalmente todas as moléculas não se movem mais? Existe, tá? Pelo menos na teoria. E aí esse é o zero absoluto, que é a temperatura de 0 Kelvin. Tá? Então, 0 Kelvin é o zero absoluto. Ou então, menos 273 graus Celsius. Tá? Na prática, até hoje, essa temperatura é inalcançável. Tá? Até o momento, a gente não consegue alcançar essa temperatura aqui. Ok? Porque aí teria que parar completamente a matéria. Ok? Bom, e perceba o seguinte, essas temperaturas aqui, tudo isso que eu estou falando, é relacionado para uma temperatura específica. Por exemplo, se eu quiser saber 40 graus Celsius, quanto que equivale em Fahrenheit ou em Kelvin, ou então você compra um equipamento que veio dos Estados Unidos e lá, né, como eles usam Fahrenheit, está dizendo que o equipamento tem que ser utilizado naquela temperatura. Então, vai estar em Fahrenheit, você tem que saber converter para graus Celsius. Ok? Outra coisa importante, percebam que é graus Celsius e graus Fahrenheit, e não é graus Kelvin. Porque Kelvin é a escala absoluta. As outras escalas são graus de conversão. Ok? Então, por isso que a gente usa graus Celsius e graus Fahrenheit. Tá? Bom, e se a gente quiser comparar, ou quiser trabalhar, com o intervalo de temperatura? Como assim, Jason? Bom, digamos que você comprou um produto e esse produto, para poder permanecer dentro da sua validade, ele tem que ser mantido entre 15 graus Celsius e 35 graus Celsius, né? Ou seja, nesse intervalo aí. Então, como que eu vejo esse intervalo de temperatura, né, entre as escalas? Ou então, por exemplo, nossa, hoje o tempo estava muito louco, porque às 8 da manhã já faziam 35 graus Celsius e ao cair da noite já faziam 15 graus Celsius. Então, houve uma variação ao longo do dia de 20 graus Celsius. Qual é o valor dessa variação nas outras escalas? Então, quando eu estiver trabalhando com variação de temperatura, um intervalo, um range de temperatura, a equação ela vai mudar um pouquinho, mas os denominadores são os mesmos. O que vai mudar é que, como eu estou tratando com uma variação, eu vou ter simplesmente variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, e isso é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Ok? Então, ó, como eu tinha comentado e apontado para vocês antes, em termos de fusão e ebulição, né, da água, ou seja, passagem do sólido para o líquido e líquido para o vapor, na escala Celsius, isso tem um intervalo de 100 graus. Na escala Kelvin, também 100 graus. Então, a variação é a mesma. Tá? Então, não preciso fazer conversão quando estiver tratando de diferença de temperatura. Ok? Já a escala Fahrenheit, ó, ela tem uma variação de 180 entre os fenômenos de fusão e ebulição. 180 em relação a 100 das outras escalas, pô, é quase o dobro, é 1,8 vezes maior. Tá? Então, a variação em Fahrenheit é quase 2 vezes maior do que a variação que ocorre na escala Celsius ou na escala Kelvin. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, está tranquilo? Posso continuar? Então, vou seguir, hein? Bom, então, temperatura é isso, é a medida de agitação das moléculas, tá? Uma agitação atômica, e eu tenho escalas que vão medir o tanto que ela está agitada, ok? Bom, e aí com essa, tá, agitação,
E aí, quando eu tenho, na verdade, dois corpos ou duas substâncias interagindo e possuem diferentes temperaturas, diferentes agitações, eu vou ter calor ali. O que é? Bom, então, pessoal, calor é essa energia, tá, que está fluindo do cara mais agitado para o cara que está menos agitado. Ok? E aí o que acontece? Só vai existir essa troca de calor, só vai existir esse fluxo de calor enquanto houver diferença de temperatura, tá? Então, ó, tem calor fluindo, ok? Do mais agitado, representado pelo vermelho. De novo? Ah, não acredito, cara. Beleza, agora tá, né? Cara, não sei o que está acontecendo com Meets hoje. Não sei mesmo, mas tudo bem. Então, só vai existir, beleza? Essa quantidade de calor trocada, essa energia trocada, se houver diferença entre as temperaturas. Quando esses caras alcançarem a mesma temperatura, que é o chamado equilíbrio térmico, essa troca de calor vai cessar, ok? E aí essa é o que a gente chama de a lei zero da termodinâmica. Tá bom? Quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura. Ok? A quantidade de calor, né? Calor, como disse, é uma energia. Então, no Sistema Internacional de Unidades é dada em Joule. Ok? Porém, tem uma outra unidade muito importante, muito utilizada, que é a caloria. Onde uma caloria, um cal, equivale a aproximadamente 4,18 joules. Ok? Então entendam o calor, pessoal, como for o seguinte. Imagina que você está animado com uma situação, tá ok? E tem outra pessoa que não está tão animado. Tá? Então você está com uma agitação maior do que aquela outra pessoa. Então você tenta passar um ânimo para ela. Até que ela se anima um pouco, aí você fala, pô, vamos fazer isso, que isso vai dar certo. Você, não sei. Aí o que acontece? Mas ela já recebeu o seu ânimo. E como você cedeu um pouco de ânimo para ela, né, você já tem uma agitação um pouquinho já menor. Até que finalmente vocês vão alcançar o equilíbrio. Mas entendam como calor, sendo calor, como essa energia que a pessoa que está mais feliz, está mais empolgada, passou para aquela que não está tão animada, não está tão empolgada. Ok? Bom, e por convenção, pessoal, quando um corpo ele recebe calor, né, vamos lá, se você recebeu, ganhou, né? Geralmente é legal você ganhar coisas, então essa quantidade de calor é considerada positiva. E se você cedeu, você perdeu, tá? Você tem menos daquilo, então esse calor é considerado negativo. Ok? E o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode utilizar o calor? Tá? Pode acontecer o seguinte, ele pode provocar mudança de temperatura de um corpo ou de uma substância, mudança de estado físico e também pode realizar trabalho. Este último aqui a gente vai ver, tá, quando estiver estudando termodinâmica, tá? Mas esses dois primeiros a gente vai ver hoje. Então, duas das três coisas que o calor pode fazer: mudar a temperatura e mudar de estado físico. E ele ainda pode ser capaz de realizar trabalho, ok? Fazer um gás expandir ou comprimir um gás, por exemplo, tá? Ou um fluido, uma substância, ok? Não. Não? Beleza. Então, seguinte, pessoal. Agora, vamos ver aqui um exemplo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, depois vamos fazer um exercício aqui juntos. Bom, essa questão aqui fala o seguinte. Para qual temperatura o valor em graus Fahrenheit é igual, aí, letra A 2 vezes o valor em graus Celsius e letra B, a metade do valor em graus Celsius. Ok? Então vamos avaliar duas situações aqui. Ó. Ele está comparando quem? Celsius e Fahrenheit. Então quem que a gente tem que ignorar? Kelvin.
Então, pegando daquela equação nossa lá, né, das 3 temperaturas, a gente caga para Kelvin e tem apenas que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ok? Se eu passar esse 9 para o outro lado, ele vem multiplicando a temperatura em Celsius e dividido por 5. 9 dividido por 5 vai dar 1,8. 1,8 vezes a temperatura em Celsius. E esse menos 32 aqui, ó, eu passando para o outro lado, ele vai somando. Mas essa é a relação que ele quer. Ó. Ele quer que eu faça esta consideração. Que a temperatura em Fahrenheit é o dobro, né, 2 vezes o valor em Celsius. Então, onde tiver Fahrenheit, eu vou colocar 2 vezes o valor em Celsius. Ok? Substituindo isso aqui na minha equação, eu vou ter que 2 vezes a temperatura em Celsius, no lugar aqui, né, TF, é igual, tá, a 1,8 TC mais 32. Então, vou passar esse 1,8 TC para o outro lado, ele vai chegar subtraindo, ok? Então, vou ter que 0,2 TC é igual a 32. Então, essa temperatura em Celsius, tá, é 160 graus. Só que ele está pedindo o valor em graus Fahrenheit, né? Então, ele está pedindo em Fahrenheit. Considerando essa relação que ele pediu aqui, ó, que Fahrenheit é o dobro da de Celsius, eu vi que esse valor na escala Celsius ocorre a 160. Então, substituo aqui de novo e tenho que a temperatura em Fahrenheit vai ser 2 vezes 160, que vai dar 320 graus Fahrenheit. Ok? Então, foi só substituir por esta condição que ele me pediu. E que na letra B, essa condição não é mais o dobro, mas sim a metade. Então, vou ignorar Kelvin novamente. Vou utilizar a mesma relação, mas agora mantendo atenção a isso aqui. Ó. A temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius sobre 2. Ok? Então, vou substituir aqui no lugar de TF de novo, tá? Essa condição. E, ó, substituir aqui, né? Ok, aliás, substituir esse carinha aqui, né? E aí eu chego nisso aqui, pessoal. Menos 1,3 TC é igual a 32. Né? Porque isso daqui equivale a 0,5 TC, né? Isso aqui é 0,5 vezes TC. Ok? Só passei esse cara para lá para o outro lado. Ficou 1,8 menos 0,5. Então, deu menos 1,3. Então, a temperatura em Celsius, para essa condição aqui, né, de metade e tal, é menos 24,6 graus Celsius. Só que ele está pedindo em Fahrenheit. Então, substituindo isso aqui, eu tenho que a temperatura em Fahrenheit, né, que equivale a metade em Celsius, é de menos 12,3 graus Fahrenheit. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Nessa condição aqui, pelo que o enunciado disse, na substituição, na interpretação? Ficou alguma dúvida? Ou podemos ver outro exemplo? Tá bom, obrigado. Bom, então a gente já viu aqui um exemplo, né, de escalas termométricas. Vamos ver agora aqui, ver um exercício aqui, né, vamos fazer juntos aqui, envolvendo quantidade de calor, tá? Que é o seguinte: qual é a massa de vapor a 100 graus que deve ser misturada com 150 gramas de gelo no ponto de fusão em um recipiente isolado termicamente
para produzir água a 50 graus Celsius. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho vapor no ponto de ebulição, ok? No ponto de fervura, né? No ponto de transição de líquido para vapor. E eu tenho gelo no ponto de fusão. O que significa isso aqui? Que esse gelo está no ponto de fusão. Significa que a temperatura é de 0 graus Celsius. Tá? E eu quero produzir água. Então a resposta final tem que ser água naquela temperatura. Ok? Então vamos ver, pessoal, o que tem que acontecer aqui, ó. Bom, vamos lá. Eu vou jogar vapor, mas o que eu tenho ali inicialmente? Eu tenho gelo. Então, primeiro, o gelo que está no ponto de fusão, ele tem que se transformar em água, ok? Água a 0 graus. Depois, essa água tem que ser aquecida até a temperatura final de 50 graus Celsius. Beleza? E o que tem que acontecer também em relação ao vapor? Esse vapor que está a 100 graus, o que tem que acontecer? Ele tem que voltar a ser água, né? Voltar a ser o estado líquido, ok? E depois, esse vapor que agora está no estado líquido, tá? Ele tem que descer de 100 graus para 50 graus. Então, tenho 4 etapas aqui. Eu tenho que o gelo tem que derreter. Então, calor latente do gelo, calor latente de fusão do gelo, mais calor sensível para esse gelo que derreteu sair de 0 até 50, que é a temperatura. Ok? O que tem que acontecer também? Esse vapor a 100 graus precisa se transformar em água a 100 graus. Tá bom? E essa água que surgiu, né, do vapor tem que sair de 100 graus e chegar até a temperatura de equilíbrio de 50 graus. Ok? Então, pessoal, dica: sempre que for resolver questões sobre troca de calor, façam um mapa mental ou escrevam um desenho como vocês acharem melhor, tá? Todas as etapas que tem que acontecer ali. Todo o andamento, para poder vocês não se perderem no balanço das quantidades de calor. Tá? Então, essa é a minha dica. Ok? Então, primeiro o gelo tem que derreter para virar água 100, a água 0. Depois a água 0 subir até 50 graus Celsius. O vapor tem que se transformar em água a 100 graus. E essa água vai ter que reduzir a temperatura. Então, calor sensível. Tá bom? Então, ó, calor latente de fusão do gelo. Então, ó, massa de gelo vezes calor latente de fusão do gelo, mais a massa de gelo que derreteu e agora virou água, vezes calor específico da água, vezes essa variação de temperatura, que é de 0 até 50, mais a quantidade de calor latente, ó, massa de vapor vezes o calor latente, né, no caso condensação, né, o processo inverso da vaporização. Mas aqui agora, ok, para essa água que veio do vapor, tá bom? Variar de 100 graus até 50. Então, substituindo aqui, olha só o que eu tenho. A massa de gelo, 150 gramas, vezes 80, que é a quantidade de calor latente, né? O calor latente de fusão do gelo. Ok? Então, está aqui 80. Mais esses mesmos 150 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, tá? Vezes a variação de temperatura. Qual seria a temperatura final? 50, está aqui. E a temperatura inicial? Estava no ponto de fusão, então era 0. Ok? Mais, agora o vapor virando água. O
vapor condensando. Então, é a massa de vapor vezes o calor latente de vaporização. Só que como eu estou voltando do estado de vapor para o de líquido, não é 540, é menos 540. Eu tenho que tirar a energia dele. Bom, mas olha, a massa de vapor que eu tenho ali, vezes o calor específico da água, porque agora o vapor já é água, vezes a diferença de temperatura. A temperatura final era de 50 e a temperatura inicial dessa água era de 100 graus, dessa água que um dia já foi vapor. Ok? Então, seguindo aqui com a matemática, fazendo todos os cálculos aqui, ó, juntando semelhantes, eu tenho que 19.500 é igual a 590 vezes a massa de vapor que eu tenho que adicionar ali. Tá? E aí, então, isolando a massa de vapor, eu tenho que isso vai dar aproximadamente 33 gramas. Ok? Pessoal, eu fiz bem devagar, tentei falar cada passo a passo para poder vocês pegarem direitinho. Vocês entenderam? Senão eu volto aqui. Tá? O importante é vocês pegarem tudo certinho. Vocês entenderam aqui? Captaram? Beleza, Viviane. Em que parte? Beleza, na fórmula, mas é em que momento ali da fórmula? Você conseguiu acompanhar aqui, ó, do gelo derretendo? Então, ó, lembra que quando houver, eu tenho duas condições de quantidade de calor. Uma que é associada à mudança de fase, e se for mudança de fase, é M vezes L que eu tenho que usar. E se for mudança de temperatura, eu tenho que usar o macete, MC delta T. Tá bom? Ou é uma ou é outra. Tá? Eu só tenho que ver cada caso. Bom, então, vamos lá. Eu posso pegar aqui qualquer ordem, né? A soma das parcelas não vai alterar o resultado. Então, ó, vamos começar pelo vapor. Bom, o resultado final que eu quero é isso aqui, ó. Água a 50 graus Celsius. Água, né? Fase líquida a 50 graus Celsius. O que eu tenho aqui, ó, que o problema está pedindo? Massa de vapor a 100 graus. Esse vapor já está na temperatura ideal para poder ele passar do líquido para o vapor ou voltar do vapor para o líquido. Okay? Ele já está na temperatura certinha. Então, o que eu tenho que fazer? Dar calor para ele, aliás, no caso, tirar calor, né, para ele mudar de estado físico. E qual é o calor associado à mudança de estado físico? É o calor latente, que é esse aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Tá bom? Então, é esse cara aqui de verde, ó. Tá vendo? É o calor latente do vapor, para o vapor voltar a ser líquido. Tá? E aí, o que tem que acontecer com isso depois? Depois do vapor ter virado água, né, líquida a 100 graus, ainda não estou na condição que eu quero, porque eu quero reduzir a temperatura. Então, opa, se a mudança de temperatura é o calor sensível. Okay? Então, eu tenho que tirar calor para diminuir a temperatura desse cara. MC delta T, que é o que está aqui em marrom. Ó, calor sensível, né, dessa água que já foi vapor um dia. Então, ó, é a mesma massa vezes calor específico, só que agora da água, né, porque ele já virou água, vezes a variação de temperatura, que vai ser de
100, né, para chegar ao valor final de 50. Até aqui você compreendeu? Você pegou direitinho? Ok. Bom, agora vamos ver o gelo, né? Que é quem vai receber esse calor todo. O gelo, ele está no ponto de fusão. Então, peraí, ainda é gelo, está no estado sólido. Então, primeira coisa que tem que acontecer. Esse cara já está a zero, já está no ponto de virar água líquida, né? Sim, está. Então, eu preciso dar calor para ele mudar de estado físico. Então, é calor latente. Opa, calor latente de fusão, que é para o gelo, né, derreter, virar água no estado líquido, né? Deixar de estar no estado sólido para passar para o líquido. Okay? Então, vai ser M de gelo, né, a massa de gelo, vezes calor latente de fusão do gelo, ou seja, calor latente da água passando da água no estado sólido passando para o líquido. Okay? Então, beleza, tá aqui, ó, M vezes L, tá aqui, ó, 150 gramas de gelo vezes o calor latente de fusão, okay, da água aí, no caso o gelo. Mas aí, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter água a 50, ou água a zero, né? Porque acabou de mudar de estado. Eu tenho que fazer essa água aquecer até 50. Então agora não é nem mais mudar de estado físico, é mudar de temperatura. Opa, falou de mudança de temperatura, é calor sensível. Tá bom? Então aqui eu vou ter, ó, massa de gelo que derreteu, né, e virou água, vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura da água. Tá bom? Ou seja, a temperatura final vai ser 50 e ela partiu de zero. Tá bom? Então agora eu somo todas essas partezinhas aqui e igual a zero. Por quê? Porque ele está no recipiente ideal para isso. Para não fugir calor e nem chegar calor de fora. Foi? Beleza. De nada. Pessoal, alguém ainda não entendeu? Não tem problema, tá? Eu repito, falo, não tem problema. Vou repetir até sanar as dúvidas. Posso seguir então? Beleza. Então tá. Bom, pessoal, agora o que vem, né, para poder a gente encerrar a aula, são apenas partes mais teóricas, digamos assim, né? Nomenclaturas, coisas que são importantes a gente saber, né, a gente conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Os tipos de propagação de calor que a gente tem são três, tá? Quando essa propagação se dá molécula a molécula, ou seja, uma molécula dá pancada na outra e isso transfere esse calor, né, e assim sucessivamente, a gente diz que esse processo é por condução. Então isso ocorre geralmente em sólidos, porque as moléculas estão muito próximas, estão grudadas, tá? Então a condução ocorre em sólidos, ok? É quando, por exemplo, você encosta numa panela que está quente, você já recebe logo aquela descarga de calor muito rápido. Por quê? Por conta da condutibilidade térmica, né, dos metais, que é muito alta. Ok? Então, ou você encosta, sei lá, no cano de descarga de moto, ok? Tudo isso dá por condução, tá? E aí, vocês já repararam o seguinte, que quando vocês vão a um local, geralmente um museu ou algo do tipo, construções bem antigas, cujas paredes são bem grossas, bem espessas, esses ambientes costumam ser um pouquinho mais frios. Vocês já notaram isso? Quanto mais antiga a casa, né, que geralmente as paredes eram bem grossas,
mais fria ela é. Por quê? Justamente porque as paredes são muito espessas, o calor demora a atravessar as paredes. Então, você do lado de dentro demora a perceber essa variação de temperatura. Ok? E aí, isso é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Onde essa letra grega φ, que é a quantidade de calor que é trocada por unidade de tempo, tá? Isso é chamado de fluxo de calor. Isso é igual à condutibilidade térmica do material ali, vezes a área da seção que está atravessando ali. No caso de uma parede seria a parede, no caso da panela na tua mão seria a área, né, que a tua mão está em contato com a panela, vezes a diferença de temperatura entre os lados, dividido pela espessura dessa parede ou desse corpo. Isso é conhecido como a lei de Fourier. Tá? Lei de Fourier. Okay? Então cai a condutividade ou condutibilidade térmica, que é caloria por metro segundo grau Celsius, ok? Ou então, se tiver em joule, né, ao invés de caloria, isso seria watt por metro grau Celsius, tá? A área tem que estar em metro quadrado, a espessura tem que estar em metro, ok? E o fluxo, para este caso aqui, em calorias por segundo, tá bom? Então, esse é o processo por condução. Processo por convecção. Como que ocorre? Preferencialmente, né, entre fluidos que estão em movimento. Por quê? Porque esse movimento ocorre devido à diferença de densidade e isso está associado a uma diferença de pressão. Ok? Por quê? Mudou a densidade, você muda a pressão e ocorre uma mudança no fluxo com que esses fluidos vão se movendo e, consequentemente, vão levar calor. Tá? Então, por exemplo, coloquei aqui ó, uma praia, tá? Durante o dia e durante a noite. Okay? Se você chegar à praia durante o dia, você vai perceber que a areia está bem quente, mas a água está bem gelada. Por quê? Lembra que eu falei lá do calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius? Então, significa que é muito alto aquilo. Então, a água tem que receber muito calor para mudar a temperatura dela. Já a areia tem um calor específico muito baixo, muito, mas muito baixo. Então, ela logo é aquecida. Ok? E eu tenho ar em tudo quanto é lugar, inclusive acima da areia e acima da água, da superfície da água. Tá bom? Só que como a areia está mais quente, ela aquece o ar que está em cima dela. E a água está geladinha ainda. Qual é a tendência? A substância que está mais quente, né, a maioria dela, a maioria dos casos, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Então o ar que está aqui em cima da areia, ele fica mais leve. Então ele sobe. Vai subindo e se afastando da areia. Então aqui gera uma região onde eu não tenho tanto ar. Então aqui tem baixa pressão. Mas aqui onde eu tenho muito ar, está com uma pressão mais alta. Então o que acontece? É trazido o ar do mar para a terra. É a brisa marítima. Ok? Então vem para cá. Ó. Vem do mar para a terra. Para poder preencher essa região de baixa pressão que ficou aqui. Por quê? O ar que estava acima da areia ficou aquecido e subiu. Só que conforme esse ar vai se afastando da areia, ele vai perdendo temperatura. Tá? Então ele volta a ficar mais geladinho, então ele volta a ficar mais pesado, entre aspas, né? Mais denso. E ele fica repetindo esse ciclo aqui. Ó. Até que, quando chega a noite, finalmente a água está aquecida. Porque ela tem um calor específico tão alto que demora muito para ela ficar quente. E é por isso que depois de um dia inteiro recebendo sol,
é que a água da praia está quente à noite, tá? Mas aí, como é noite, né? A temperatura normalmente é mais baixa, então a areia também está uma temperatura mais baixa. Então agora o ar que está acima do mar está mais quente e o ar que está acima da areia está mais frio. Então a região de baixa pressão agora muda, tá? A região de baixa pressão, que antes era aqui, ó, região de baixa pressão, ok? E aqui era alta pressão. Agora inverteu. Como o mar está mais aquecido, aqui é uma região agora de baixa pressão. E aqui é uma região de alta pressão. E aí a brisa vai do continente para o mar. E aí esse movimento é que a gente chama de correntes de convecção, que ocorre por fluidos em movimento devido à diferença de densidade, tá bom? Que é o caso que ocorre aqui, ó, em panela também quando você está colocando água para ferver para fazer aquele café, tá? A camada de água que está em contato com o becker, aqui em contato com a boca, que é o mais perto do fogo, ela está mais aquecida, então ela sobe. Tanto que é por isso que as bolhas também sobem, né? Que estão uma temperatura mais alta, tem menor densidade, então eles sobem. Sempre o fluido de menor densidade tende a ficar por cima. O fluido mais denso fica por baixo. Ok? E aí o terceiro processo que a gente tem de propagação é por irradiação. Ok? E quem comanda o processo de irradiação? São as ondas eletromagnéticas, ou seja, ocorre através de radiação. Tá bom? Então, ondas eletromagnéticas, elas transportam energia, tá? Transportam energia e momento linear. Então, o que acontece no caso aqui do micro-ondas? Ele emite, né, radiação eletromagnética na região das micro-ondas, ok? Só que essas micro-ondas, elas não são capazes de aquecer todo o alimento, não, tá? Elas aquecem a parte mais superficial do alimento. Mas, Jason, como que... Ah, então tudo bem. Isso explica o fato de eu ter esquentado uma lasanha outro dia. E aí, pô, encostei o dedo, ela estava quente na parte externa. Fui dar aquela garfada para comer e estava geladão por dentro. A lasanha estava geladona. Então é por isso? É por isso. Mas já aconteceu de eu esquentar a comida e ficar tudo quente. Sim, ocorre também. Por quê? A camada mais externa, ó, tá vendo em vermelho aqui, ó, está uma temperatura mais alta. E as moléculas aqui de dentro estão a temperatura mais baixa. Então, no próprio alimento há um gradiente de temperatura, há uma diferença de temperatura. Então, o calor é transmitido da região externa para a interna por condução, molécula a molécula. Então, a radiação, né, em micro-ondas aqui desse forno aquece a parte externa e as moléculas externas que estão mais agitadas começam a pressionar e a impactar as moléculas mais internas. Ok? Destes três processos aqui, ó, condução precisa de um meio, que é um meio sólido, e convecção pode ser tanto em líquidos quanto em gases, tá? Então ocorre em fluidos a convecção. Apenas a irradiação é que pode ser pode ocorrer no vácuo, tá? Na ausência de um meio, tá bom? Condução e convecção sempre precisa de um meio. Irradiação, não. Bom, alguma dúvida aqui, pessoal, nos tipos de propagação de calor? Não? Beleza.
Então agora eu vou apresentar a vocês o nome, tá, dos processos que a gente tem, né, de mudança, né, o nome que se dá quando passa de um estado físico para outro, e como que a gente pode observar isso num gráfico, né, quando a gente dá calor e tenta observar a variação de temperatura que aconteceu. Tá? Então olha só, imagina o seguinte, isso aqui é para água, tá, especificamente, por conta desses valores aqui, ó, de 0 grau Celsius e 100 graus Celsius. Eu tenho essa temperatura, tá? E eu começo a fornecer calor. Então aqui, ó, menos 10 graus Celsius, eu tenho gelo, né? Então eu tenho água no estado sólido. Qual é a característica do estado sólido? Todas as moléculas, átomos estão bem próximos. Então é muita proximidade, baixa agitação. Ok? Estão muito próximas e estão pouco agitadas. Observe o seguinte, conforme eu vou dando calor aqui para a direita, ó, o que está acontecendo com a temperatura? Conforme eu dou calor, a temperatura vai subindo. Ok? Então, o que acontece? O gelo está aumentando de temperatura. Saiu de menos 10, foi para menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Opa! Chegou a 0 graus Celsius, o que acontece? A água começa a sofrer fusão. Então, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Característica do estado líquido, as moléculas não estão tão próximas mais e elas estão mais livres. Um pouquinho mais livres aqui, mais liberdade. Tá bom? Então, fusão é o nome do processo do sólido para o líquido. Se eu tiver o processo inverso, eu tenho a solidificação, a passagem do líquido para o sólido. Ok? Isso aqui lembra, né, para substância pura. Substância pura, ou eu mudo de fase ou eu mudo de temperatura. Então, percebam que eu estou continuando a dar calor e eu não tenho aumento de temperatura. Então, ao invés de ter uma rampa, eu tenho um patamar, eu tenho um degrau. Tá vendo? A temperatura não mudou, mas ele não deixou de receber calor. Então aqui eu tenho calor latente, está mudando de estado físico. Quando todas as moléculas deixarem de estar no estado sólido para estar no estado líquido, acaba esse processo aqui, ó, de fusão. E aí o que eu tenho? Continuo dando calor, mas agora o cara começa a aumentar de temperatura. Então, opa, eu tenho tudo líquido, o líquido está ficando cada vez mais agitado. Então, ó, 0 graus Celsius, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100. Chegou a 100 graus, ou seja, depois de ter passado uma rampa, tá, de mudança de temperatura, eu tenho o quê? Que a temperatura estabiliza. Então, o que significa isso? Significa que agora o líquido está passando pelo processo de vaporização e chegando ao estado gasoso. Ok? Então, só depois de todo líquido se transformar em vapor, é que eu posso aumentar a temperatura deste meu gás, dessa minha substância no estado gasoso. Ok? Então, observa que a característica do estado gasoso, as moléculas se movem muito mais e têm muito mais liberdade. Elas se movem mais rápido e têm mais liberdade. Então, estado sólido, líquido e gasoso. Ok? Se eu fizer o processo inverso, tá, ocorre a liquefação ou condensação, que é o caso que acontece, por exemplo, quando está um ambiente frio, tá de frio tal do sereno, né, que fala. E aí você observa que em certas superfícies começa a formar gotículas de água. Por quê? É o vapor ali que estava uma temperatura bem baixa, recebeu o calor, okay? Aliás, houve uma troca de calor ali, né? E ele condensou. Condensou e aí voltou ao estado líquido.
ok? Só que claro que pode acontecer de passar direto do sólido para o gasoso. E o principal exemplo que a gente tem disso é o gelo seco e eu esqueci agora, a naftalina. Tá bom? O gelo seco você observa que começa a sair vapor dele direto e ele vai sumindo. Então ele ocorre o processo da sublimação, tá? Passa direto do sólido para o gasoso. O processo de você ter gás e transformar em sólido também é chamado de sublimação. Outros lugares chamam de sublimação reversa também. Ok? Então esses são, né, o nome das etapas de transformação do estado físico, pessoal. E aqui é o gráfico que nos mostra, né, como que é o comportamento da temperatura em função do calor recebido, tá? Para uma substância pura, onde eu vejo que se eu tenho uma rampa é porque a temperatura está mudando, então é calor sensível. Se eu tenho um patamar, um degrau, é porque eu tenho mudança de estado físico, então é calor latente. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, nessa parte? Entendido aqui? Beleza? Bom, então, pessoal, se não há dúvidas, tá? Era isso que eu tinha para poder apresentar a vocês hoje. Ok? Sobre termometria e calorimetria. Tá bom? Obrigado a todos pela presença, tá? E pela participação aí. Ok? Então, uma boa noite.